Olá amigos, o programa Ronda está começando para você que gosta de ficar muito bem informado. Tudo bem com vocês? Nosso objetivo é trazer as informações importantes que você precisa ouvir. Hoje eu quero começar o programa, obviamente, triste. O estado do Espírito Santo hoje está muitíssimo triste. Produção, tudo bem? Eu quero colocar no ar informações, aliás, imagens, as imagens de agora, do Palácio Anchieta, a sede do governo do estado, onde está acontecendo velório do ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, ex-vereador pela cidade de Vitória, década de 60 inclusive. Eu estou falando de Gerson Camata, que gostava tanto dessa região aqui, não é? Linhares, Soretama, ainda na época de córrego d'água, Rio Bananal também. Quando nós tivermos as imagens, por favor, coloque no ar. Gerson Camata ontem acabou sendo morto, né? Foi dado um tiro, disparado um tiro em sua direção. A polícia agiu muito rapidamente e conseguiu prender o matador. Olha só, são imagens do velório que está acontecendo, há um aparato de segurança. As principais autoridades do estado estão na Grande Vitória, exatamente para acompanhar este velório. Quem matou Gerson Camata já está preso, Marcos Moreira de Andrade, 66 anos. Ele confessou a autoria de um único tiro que atingiu o pescoço de Gerson Camata, né? Atingiu o pescoço. E aí, claro que o estado do Espírito Santo está lamentando muito, todas as plataformas de comunicação do Brasil estão dando esta informação. E nós aqui, dado ao carinho de Gerson Camata com o norte do estado, com a cidade de Linhares, eu quero lembrar o meu pai, Raimundo Batista de Farias, que era amigo pessoal de Gerson Camata, né? E ainda quando criança ouvia muito na minha casa. Então ele tinha um relacionamento com muitas famílias aqui no norte do estado do Espírito Santo. E aí nós lamentamos profundamente. Hoje o programa Ronda vai falar a respeito disso e nós vamos demonstrar aqui o sentimento de autoridades linharenses. Todos estão lamentando esta morte. Eu já confirmei que o matador de prenome Marcos atende pelo apelido de Marquinhos, 66 anos, está preso. Eu vou fazer logo a virada do nosso programa e daqui a pouco eu vou chamar a Grande Vitória, que vai falar conosco, nossa reportagem na Grande Vitória, trazendo outras informações. É assim que nós começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Como eu já disse, o velório de Gerson Camata, ex-governador, ex-senador, 24 anos como senador, está acontecendo no Palácio Anchieta, que é a sede do governo do estado. Quem está nos arredores do Palácio Anchieta é o nosso repórter Vitor Zucoloto. Ele dá informações a respeito do velório. Eu já tenho essas informações aí? Já tenho, Vitor? Põe no ar. O corpo do ex-governador Gerson Camata chegou por volta de 6h25 da manhã aqui no Palácio Anchieta, sede do governo do estado. O velório começou às 8 horas da manhã para os familiares e amigos. Os familiares já chegaram, amigos próximos à família também, mas ninguém quis falar com a imprensa. A gente entende que esse momento é de luto e de prestar as últimas homenagens ao ex-governador Gerson Camata. O esquema de segurança está sendo preparado porque a partir das 10 horas da manhã o velório será aberto aos populares, para que as pessoas, né, que acompanharam a trajetória política e também na época que o Gerson Camata era jornalista, possam aqui prestar as últimas homenagens a ele. O enterro está marcado para acontecer às 4 horas da tarde no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Muito bem, obrigado, Vitor. Aí, quando estava indo para a Grande Vitória, as autoridades elas se direcionaram para a Grande Vitória. Indo para lá, bem cedo, Luiz Durão já estava lamentando demais a ocorrência deste trágico homicídio. Ele passou aqui, conversou conosco e falou. Olha só o que Luiz Durão falou conosco a respeito dessa morte violenta. Põe no ar. É uma pena muito grande perder uma pessoa como Camata.
Camata sempre foi um homem que teve uma visão muito voltada para o nosso estado do Espírito Santo. Ele, como governador, ficou conhecido como o governador que mais asfaltou todo o Espírito Santo, sempre trabalhando, trazendo recursos para o nosso município. Uma pessoa que eu nunca vi alterar a fala com nenhuma pessoa, nem nas nossas reuniões com os deputados e senadores que nós fazíamos lá em Brasília. Sempre foi uma pessoa muito brincalhona, séria e muito comprometido com o Espírito Santo. Eu fiquei triste, estou triste, porque é uma perca muito grande o nosso Camata partir dessa forma. Pois é. Está aí o deputado estadual, que inclusive vai permanecer na próxima legislatura. É isso aí. Olha, eu vou falar de uma das bandeiras. Tem imagem do velório? Enquanto nós vamos reproduzir as imagens do velório, está acontecendo agora na Grande Vitória. E eu quero lembrar que quem gosta de acompanhar o programa Ronda e acompanha as nossas reprises, eu quero lembrar que essas imagens e essas notícias são da nossa edição ao vivo das 11h30, mas você pode acompanhar todos esses detalhes, essas movimentações, na nossa reprise que acontece às 19h30. Sabe que eu estava vendo um pouco da história de Gerson Camata, que foi governador no estado de 82 a 86. Ele tinha bandeiras interessantes, ele era contra, por exemplo, as multinacionais tomarem conta do Brasil, não era só do estado do Espírito Santo, não. E ele tinha uma bandeira do consumidor, ele gostava de defender o consumidor e os cafeicultores também. Tem cafeicultor aqui do norte do estado que vai se lembrar muito de Gerson Camata e a Rita Camata em comícios bastante acalorados naquela época de redemocratização que o Brasil estava vivendo. Mas quem falou a respeito dessa morte e lamentou profundamente foi o prefeito da cidade, Guerino Zanon, que está na Grande Vitória, confirma aí, produção, está na Grande Vitória também para acompanhar esse velório. E ele disse isso aqui, ó, põe no ar. Bom, politicamente podemos falar que foi um dos maiores gestores que conhecemos na história desse país. Ele conseguia conciliar o administrativo com o político, com a arte de fazer política. E como ser humano aí tem a ver também com a política. Camata era uma pessoa bondosa, coração que dentro dele só esbanjava bondade. Camata era amigo. Camata sabia entender os diferentes. E em função desse entendimento que ele sempre teve de conviver com os diferentes, aí um grande legado dele, um grande pacificador, né? Pacificava todas as correntes políticas em um momento de administração e no momento eleitoral, cada um fazia defesa dos seus propósitos e, passadas as eleições, voltava a sentar à mesma mesa. Então, é com tristeza que presenciamos a partida de um ser humano da qualidade, né, de ser humano de qualidade, como foi Gerson Camata. Pois é, está aí o prefeito da cidade também lamentando isso. Eu vou chamar um bloco de comerciais, daqui a pouco de volta, viu, produção? Mas antes do bloco de comerciais, estão me perguntando aqui o que fazia Gerson Camata antes de ser político, lá pela década de 60. Ele foi vereador em 66, ganhou com 912 votos na primeira oportunidade. Gerson Camata era um radialista. Era um colega radialista que apresentava um programa de rádio lá na Grande Vitória chamado Ronda da Cidade. Então, bem antes, né, do nosso Ronda da Cidade aqui, que é do final da década de 70, o Gerson Camata já fazia um programa chamado Ronda da Cidade lá na Grande Vitória. Antes de entrar na política, e entrou, foi um político de sucesso. Daqui a pouco eu vou ouvir outras autoridades de Linhares e da nossa região que lamentam profundamente o assassinato do ex-governador do estado do Espírito Santo, Gerson Camata. Vale sempre lembrar que o assassino de prenome Marcos já está preso e a motivação, de acordo com a polícia, era um processo judicial que o ex-governador tinha
com o Marcos, que atendia pelo apelido de Marquinhos, lá na Grande Vitória, e recentemente 60 mil reais tinham sido bloqueados da sua conta, e isso gerou uma insatisfação grande. É a investigação policial, né, que agora vai se desenhando para que o inquérito seja finalizado, e não vai ser difícil. Daqui a pouco de volta com outras informações no Ronda. Muito bem, Nilton Rodrigues, que é o comandante da nossa segurança do Estado e que ontem falou para a imprensa nacional e até mundial sobre este assassinato. Eu tenho aí o que disse o Nilton Rodrigues, que vai falar a respeito desse caso. Nós vamos trazer essas informações. Põe no ar. Rapidamente, a polícia deu a resposta, prendeu o agressor, o autor do homicídio está preso, está sendo ouvido neste momento aqui na DHPP, já confessou o crime, a arma utilizada no crime já foi apreendida e a motivação deste crime lamentável é uma ação judicial movida pelo nosso ex-governador Gerson Camata em desfavor de um ex-assessor seu, Marcos Vinícius. Esse ex-assessor trabalhou com o Gerson Camata durante 20 anos e ele teve 60 mil reais bloqueado em sua conta. Marcos Vinícius teve esse valor bloqueado em sua conta. Hoje, na Praia do Canto, o autor do crime, o ex-assessor Marcos Vinícius, foi tirar satisfação ao encontrar Gerson Camata na rua, na calçada, próximo a uma padaria e próximo a uma banca de revistas. Neste encontro iniciou-se ali uma discussão verbal, momento em que o Marcos Vinícius sacou de uma arma e efetuou um disparo que vitimou o nosso ex-governador. Muito bem. Então eu acho que é um crime fechado, né? Eu acho que é um crime fechado. Esse inquérito não vai ser difícil. Coloca lá a imagem de novo do velório que está acontecendo. O enterro vai acontecer às 16 horas na Serra, no cemitério da Serra. A informação é essa, familiares e amigos ainda sem acreditar tanto no que aconteceu, né? Porque, volto a repetir, foi uma tragédia de grandes proporções. Para o Estado do Espírito Santo, o peso é muito grande e reabre discussões. Aí é que está o grande detalhe. Essa morte reabre discussões, porque vocês sabem quem era o Marcos Vinícius Moreira Andrade? Era um ex-economista. Nós não estamos falando de um assassino contumaz. A gente não está falando de nada disso, não. Não, ele era um assessor parlamentar e um economista, né? Ele era um assessor parlamentar e um economista que estava nesse imbróglio judicial aí com o Gerson Camata, o ex-governador. Bem, quem lamentou profundamente a morte do Gerson Camata foi a deputada estadual Eliana Dadalto. Nós tivemos uns probleminhas no áudio que nos foram mandados, mas ela disse: estamos tristes. A nota que ela nos manda agora é que há uma tristeza profunda por causa da morte deste grande homem da política do Estado do Espírito Santo. Homem esse importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Eliana lembrou que Gerson Camata foi ex-governador, também atuou no Senado e também atuou na Câmara Federal. Portanto, uma trajetória de sucesso de 44 anos que termina de uma forma tão triste. Fechou a nota da deputada estadual, ainda deputada estadual, Eliana Dadalto, que também está rumando para a grande vitória, para acompanhar o velório, que vai acontecer hoje às 16 horas. É isso aí. Daqui a pouco de volta, então? Daqui a pouco de volta eu vou continuar trazendo outras informações direto da Grande Vitória. E olha aqui, lembra do caso do ônibus, do duplo homicídio que aconteceu dentro de um ônibus da aviação Joana d'Arc no último sábado?
Eu falei aqui que tem morador do bairro Santa Cruz que já não quer mais nem morar lá, por causa da violência. Pois é, nada melhor que um dia após o outro, porque hoje o delegado André Jareta, da 16ª Delegacia, diz que o crime está elucidado com autores presos. Eu vou trazer todas essas informações, os nomes dos autores, como é que eles foram presos, daqui a pouco, no Ronda. Acompanhando, já voltamos, né? Já voltamos? Ok, já voltamos então. Nós estamos acompanhando toda a movimentação da grande vitória, desde o começo do programa, a gente está trazendo aqui, acompanhando nas redes sociais, tudo aquilo que se fala acerca da morte do ex-governador, ex-senador Gerson Camata. Bem, nós temos aqui várias lamentações, né? O povo está lamentando demais essa morte aí. Tem muita gente colocando, nós perdemos um grande líder político. Eu estou vendo muito aqui no nosso WhatsApp, pessoas do estado inteiro participando conosco, dando essas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, eu vou ter o governador do estado também falando aqui no programa. Vamos tratar de um caso local. No último sábado, eu recebi a informação de um duplo homicídio registrado no bairro Santa Cruz. Aí, hoje, moradores cobraram respostas para esse caso. 2 jovens, eu tenho imagem deles aí, gente? Eu tenho imagem dos que foram mortos. 2 jovens acabaram sendo mortos dentro de ônibus da aviação Joana d'Arc. O próprio delegado André Jareta, olha só, olha que cena, olha que cena. De um lado nós temos, pode deixar lá, de um lado nós temos uma jovem, volta aquela foto lá. De um lado nós temos uma jovem que foi atingida, mas não faleceu. Do outro lado, essa aqui está debruçada toda de preto, essa aí foi a vítima fatal. Foi a vítima fatal. A polícia diz que foram 2 mortos e 2 pessoas baleadas. Então temos um duplo homicídio e uma dupla tentativa de homicídio que acabou sendo registrada nesse imbróglio. Pois bem, o delegado André Jareta vai falar conosco agora porque os matadores estão presos e as motivações foram levantadas e até já fechadas. André Jareta falando conosco. Põe no ar. Logo após o crime, já no local, na cena do delito, a Polícia Militar recebeu as primeiras informações de que um grupo atuante naquele bairro poderia estar envolvido nesse bárbaro crime. Né? Ao iniciar as investigações, a Polícia Civil conseguiu as imagens internas do ônibus, então foram reforçando os indícios de que esse grupo estaria envolvido no delito. Ontem pela noite, numa excelente ação da Polícia Militar contra esse grupo que era apontado com envolvimento, eles conseguiram prender uma arma, uma farta quantidade de droga, e alguns indivíduos vieram conduzidos à delegacia, tendo em vista estarem na posse dessa arma e dessas drogas. Aproveitando o ensejo, nós colhemos as informações de alguns indivíduos e conseguimos identificar o executor, o qual confessou o crime, inclusive com a arma de fogo que tinha sido apreendida pela Polícia Militar, e uma mulher que também tinha envolvimento num delito. Os nomes dessas pessoas que já estão presas e que são autores desse duplo homicídio, doutor? O executor, ele se chama Danley, né, tem 21 anos, é oriundo do município de São Mateus e estava, de acordo com ele, há pouco tempo em Linhares. A mulher envolvida, ela tem o nome de Niária, né, e já há muito tempo mora no bairro Santa Cruz. Esses 4, eles estavam brigando pelo controle do tráfico de drogas lá no bairro Santa Cruz, doutor? Na verdade, não nos podemos dizer que seja um conflito pelo controle do tráfico de drogas. Né? Nós sabemos que as 2 vítimas fatais, como os 2 envolvidos no homicídio, já eram envolvidos no tráfico ilícito de drogas. Né? E, obviamente, deste crime que originou a desavença que veio culminar no homicídio. Agora, daí dizer que era um conflito em razão da disputa já é um pouco avançado. Mas, por certo, a desavença surgiu no tráfico de drogas. Agora,
Isso tudo acontece, doutor, dentro de um ônibus. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer aqui. Os executores foram diretamente para cometer esse homicídio ali? A investigação consegue mostrar isso? Aparentemente, o objetivo inicial dos envolvidos era agredir a menina, a vítima fatal, que se chamava Edmara. Eles foram inicialmente com esse propósito, mas preparados, inclusive o Danley, que foi o executor, ele foi portando arma de fogo, preparados para o que pudesse acontecer. E diante daquela confusão, ele mudou a sua vontade e então passou a efetuar os disparos, acabando com a vida de 2 pessoas e ferindo acidentalmente outras 2 que nada tinha a ver com a confusão deles. Então, para a gente fechar, foi uma ação da Polícia Militar no bairro Santa Cruz. Houve apreensão de droga também com esse grupo e as prisões deles serão representadas ainda hoje? Com certeza. Eles já estão presos em flagrantes em razão do tráfico, da arma, da associação criminosa, associação para o tráfico. E também, hoje ainda, ao iniciar-se o plantão judiciário, nós vamos protocolar a representação em razão do envolvimento deles no homicídio. Desde o princípio, nós temos um trabalho integrado junto com a Polícia Militar e, felizmente, chegamos a uma resposta rápida para este crime que comoveu toda a população ilharense. Me ocorre perguntar, doutor, sobre a chamada Rua 100. Isso é só uma falácia de quem estaria envolvido com o tráfico de drogas ou procede a informação que ali estaria acontecendo um certo controle para o tráfico de drogas? O que vocês já conseguem dizer sobre a Rua 100? Nós sabemos que na rua há pessoas de bem, trabalhadoras, mas há também indivíduos ali relacionados ao tráfico de drogas, como há também em outras ruas do bairro. E os 2 envolvidos no homicídio estavam morando nessa denominada rua. Então, assim, não há nada em específico com relação à rua, mas sim com alguns indivíduos que ocasionalmente moram lá e cometem práticas ilícitas. Muito bem. Então, só para fechar o caso, a foto da mulher que aparece na imagem, coloca aí para mim a imagem da mulher que, segundo a polícia, estaria na cena do crime. Me parece ser uma coautora. É Niária Gomes de Jesus, de 21 anos. O rapaz, segundo a polícia, é Danley Vieira dos Santos. Cadê a imagem do Danley? Coloca a imagem do Danley para mim, só para a gente fechar o caso. O que apareceu aí é o delegado do caso, André Jareta. Esse aí, é Danley, que, segundo informações, é morador de São Mateus, e estaria há pouco tempo no bairro Santa Cruz. Nós lamentamos profundamente esse tipo de embate que acontece. Vamos voltar a falar do caso Gerson Camata. Nós temos informações de quem? Do governador do estado, que está deixando o bastão, mas antes lidando com uma notícia tão ruim, que é do assassinato de um ex-governador. Paulo Artung vai falar conosco a respeito dessa perda grande para o estado. Põe no ar. Recebi com absoluta tristeza, como todos nós capixabas e muitos brasileiros que conheceram o Gerson Camata. Eu estava no Morro da Piedade inaugurando uma unidade da Polícia Militar, uma base da Polícia Militar reivindicada pela comunidade, e quando eu estava descendo do morro, as primeiras notícias chegaram. Sempre que chegam essas notícias, a primeira reação humana que a gente tem é esperar que seja uma notícia falsa. Mas, rapidamente, o secretário de Segurança, o Nilton, me ligou, confirmando, para nossa tristeza, confirmando a informação. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, forjada na luta. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, porque fez um governo realizador, um governo desenvolvimentista, um governo que colocou o capixaba para acreditar no seu estado. Então, fez uma obra bonita,
para além de um líder político importante, de um gestor importante, uma pessoa, assim, um coração muito bacana, um coração bom, né? Todo mundo que lidou com Camatta nessa vida ficou com a sensação bacana, sabe, um contador de casos, como eu conheço poucos, né? Assim, uma pessoa alegre, de bem com a vida, sabe, e ser tirada a sua vida de uma maneira bruta como essa, sabe? Então isso dói profundamente. Quer dizer, eu imediatamente, na hora que recebi a notícia, junto com o Newton, junto com as nossas forças policiais, tomamos todas as providências e já temos o responsável preso, réu confesso, mas evidentemente que fica aí a dor, a tristeza, sabe, da gente presenciar, sabe, nas nossas vidas uma brutalidade como essa, né? Dói profundamente. Eu agora conversei com a Rita, está sofrida, está arrasada, né? E inclusive coloquei a sede do governo do estado à disposição da família Camatta, se for desejo da família, o corpo do Gerson ser velado aqui no Palácio Anchieta, ele que é um símbolo, né, dessa nova fase pós-democratização do nosso estado, do nosso país, desculpe. Muito bem. Eu tenho o delegado, eu quero fechar o programa com o delegado Danilo Baiense. Ele vai relatar momentos de muita apreensão com a prisão do Marcos, que é o matador, e ele já está preso. Vamos ouvi-lo? Põe no ar. Dizendo que uma pessoa conhecida ali, o Marcos ou Marquinhos, havia entrado na loja, dispensado uma arma, dizendo que havia acabado de assassinar a pessoa. Eu falei que estava muito longe, né, mas que havia acontecido um homicídio no local, na Praia do Canto, que era do ex-governador Gerson Camatta. Aí esse rapaz ligou logo uma coisa a outra e pediu que eu fosse imediatamente para o local. Eu informei que estava longe, mas ele queria, insistiu. Eu saí de Vila Velha, e muito rápido. Quando eu já estava descendo a ponte, ele informou que o cidadão havia retornado à loja e ele estava desesperado, achando que pudesse acontecer uma tragédia. Quando eu cheguei na Praia do Canto, o trânsito estava engarrafado. Por sorte, eu estava com um amigo no carro. Este amigo assumiu o volante e eu saí correndo pelas ruas até chegar ao local. Chegando no local, ele estava dentro da loja. O rapaz havia escondido a arma. Aí eu dei voz de prisão e também recolhi a arma do crime, que é uma pistola 380 de aço inox. Ele falou o que na hora que o senhor deu a voz de prisão? Ele falou que ele deu um único tiro, né, fez um único disparo e não sabia se a pessoa havia falecido. Mas já informou quem era a vítima, né, que era o ex-governador Gerson Camatta. Disse que foi em virtude de uma demanda judicial envolvendo um problema deles, que ele havia trabalhado 20 anos com o Gerson Camatta e que, por vias judiciais, através do Bacen, teria sido bloqueado a importância no valor de R$60 mil na conta dele. E ele viu o Gerson Camatta passar no local e foi tirar satisfação e acabou atirando. A arma do crime foi apreendida, né, delegado? A arma foi apreendida, uma pistola 380, com registro vencido, mas municiada com 9 munições. Era dele essa arma? A arma dele, registrada inclusive, mas com registro vencido desde 2013. Agora, na hora que o senhor deu a voz de prisão, o senhor percebeu que ele estava muito nervoso? Qual era o comportamento dele? Ele estava muito nervoso, né? Bastante nervoso, mas dei logo voz de prisão, trouxe para o meu carro, eu estava com o meu carro particular e conduzi aqui para a DHPP, comunicando já o chefe de polícia, secretário e demais autoridades. Demonstrou arrependimento? No momento, não. Nenhum arrependimento. A quantos metros do local do homicídio que ele foi? Foi próximo, acredito que uns 100 metros no máximo. Ele entregou a arma para o senhor? Não, a arma ele dispensou dentro do comércio, eu aprendi a arma dentro do comércio. Mas no chão, no balcão? Ele colocou a arma próximo ao escada, dentro do comércio, a escada que dá acesso ao setor de estoque. E quando ele retornou, o dono do comércio ficou assustado porque achou que ele pudesse apanhar a arma, porque ele disse que foi buscar a arma, então ele achou que pudesse acontecer outra tragédia. Então ele escondeu a arma dentro de uma sacola e colocou embaixo da escada e foi onde eu aprendi. E essa loja, é a loja de quê? É uma loja que existe, a gente vai preservar a loja do comerciante, porque ele não quer que o nome da loja dele apareça. Pois é. Aí diante disso, eu vou fechar o Ronda, tem muitos amigos que estão se matando, Tem muitos amigos que se matam, porque portam uma arma, atendem aquele momento de muita pressão na sua mente, de desequilíbrio mental total
E aí o resultado é o que a gente está vendo aí. Nós deveríamos, nesses momentos, contar até 10. Quem sabe isso não poderia nos salvar. E este governador, ex-governador, muito voltada que tanto lutou para pelo o nosso Espírito estado Santo, do Espírito Santo, teve o seu fim trágico. Trágico, é muito trágico falar de um ex-governador que morre desse jeito. No meio da rua, com um tiro no pescoço, e agora nós todos aqui lamentando essa morte terrível. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos aqui, certamente com outras informações desse caso. Até amanhã. Tchau, tchau.